Opa, olá! Então, eu tô criando um jogo de cartas de batalha TCG chamado Anomalia. A ideia é ser o jogo de cartas mais estratégico já feito, onde cada carta do seu deck seja um universo criado por você. No comentário fixado desse vídeo vai ter o link que te leva diretamente ao canal do projeto, então eu espero te ver por lá. E agora, continue com o vídeo. E aí, meus caros, aqui quem vos fala é Joias May Denzel Flames, e você está no canal Herói, o canal mais heroístico de todos os tempos. E no vídeo de hoje eu mostrarei a você a como se casar e a como você ter filhos em Harvest Moon de Super Nintendo. E não precisa me dizer, eu sei que essa abertura de vídeo ficou muito meme e... não, eu não vou te ensinar a fazer essas coisas que você está pensando. Mas antes de começar o vídeo, me ajude a ajudar mais fazendeiros mestres e mais fazendeiras mestres deixando um like nesse vídeo. E me diga aí, você é do tipo de pessoa do se apaixonou, já quero casar? Ou prefere conhecer outras pretendentes e refletir bem antes de se casar? Me diga aí nos comentários, vai? Então é isso, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que para se casar com a Maria, a Anne, a Nina, a Ellen e a Eve, você precisa ter feito o evento de coração daquela garota que você quer se casar. Você deve ter 250 ou mais de afeição com ela, o que equivale a 5 ou mais corações no diário dela. Aliás, caso você não saiba como ganhar pontos de afeição e ativar o evento de coração das heroínas, no comentário fixado desse vídeo vai ter o link de um vídeo que eu fiz explicando a você a como fazer isso da melhor forma possível com cada uma das garotas. Além dessas coisas que eu mencionei antes, você precisa ter expandido a sua casa para a super casa de madeira. Tendo tudo isso aos domingos que não estejam chovendo ou nevando, o camelô vai estar na cidade vendendo a pena azul por 1000 conto. Compre a pena azul e dê à garota que você quer se casar. Se for a Maria, dê na igreja no sábado. Se for a Anne, dê no sábado na cidade. Se for a Nina, dê na montanha no domingo. Se for a Ellen, dê no sábado na cidade. E se for a Eve, dê na montanha no sábado. Assim você e a sua noiva se casarão naquele mesmo dia. Guarde essa data, dia e estação. E nos próximos anos sempre presenteie a sua esposa nessa mesma data. Assim ela ficará feliz por você ter se lembrado do dia do casamento de vocês dois. E você ganhará 30 pontos de felicidade para cada item que você der para sua esposa nesse dia. Então é um ótimo farm de felicidade para você e a sua esposa. Todas as garotas, quando se casam com você, gostam de bolo, nabo, batata, milho, tomate, ovo, leite, baga silvestre, fruta tropical, baga da lua cheia e cogumelo. Tirando a Nina, todas gostam de flores. Tirando a Eve, todas gostam de peixe. E somente a Nina gosta de cogumelo venenoso. Mas o mais preferível é que você dê a elas bolo ou flor. Ou se não, dê o clássico ovo e leite mesmo. É claro que cada item varia o valor de afeição que você ganha por dar um item específico para uma delas em específico. Mas a quantidade de itens dado no dia acaba compensando mais do que um item específico que ela goste muito. Então dê vários ovos a ela que não será nenhum problema para você ganhar pontos de afeição com a sua esposa. Agora que você é casado, das 6 da manhã até as 2 da tarde, a sua esposa estará em casa ou fazendo algo pela fazenda.
A Maria fica perto do celeiro, varrendo o chão. A Anne fica desenvolvendo invenções no galpão. A Nina e a Ellen, ao que parece, ficam lavando roupa perto do celeiro e a Eve fica fazendo suco de bagas no galpão. Das 3 até as 5 da tarde, a sua esposa estará te esperando em casa para te dar o jantar e depois ir dormir com você. A comida que você recebe da sua esposa faz você recuperar sua energia, assim como toda a comida que você come. É claro que você recupera um valor específico de energia baseado no item que você come específico. Por curiosidade, a Maria faz bolinhos de arroz para você comer. A Anne te dá peixe para você comer, que possivelmente ela pescou ou você pescou pro jantar. Imaginariamente, é claro. A Nina faz croissant para você comer, a Ellen faz o bolo para você comer e a Evan faz o clássico suco de bagas para você beber. Por algum motivo que atualmente eu não faço ideia, na estação do inverno, as garotas fazem comidas diferentes do que elas te dão padrãomente em outras estações para você comer. Na estação do inverno, a Maria faz bolinhos de queijo para você comer. A Anne faz bolinhos de arroz para você comer, o que é estranho, já que a Anne não sabe cozinhar. A Nina faz bolinhos de queijo para você comer. A Ellen faz bolinho de arroz para você comer. Mas a Eve, ela ainda continua te dando o clássico suco de bagas para você beber na estação do inverno. Se você chegar em casa às 3 até às 5 da tarde e você e a sua esposa forem dormir juntos, você ganha 2 pontos de afeição com a sua esposa. Porém, por um erro de programação, com a Eve, em vez de você ganhar 2 pontos de afeição quando você vai dormir com ela, você perde 2 pontos de afeição com a Eve. Então você vai precisar pelo menos dar 3 itens que ela gosta por semana, que vai suprir todos os 10 pontos de afeição que serão perdidos por semana. Se você for dormir sem a sua esposa em casa, você não ganha e nem perde pontos de afeição com a sua esposa. Mas, se você chegar em casa e a sua esposa já estiver dormindo às 6 horas da noite, você perde 2 pontos de afeição com ela. O que não é muita coisa, já que qualquer item que você dê à sua esposa que ela goste vai recuperar esses pontos de afeição facilmente. Mas se o relacionamento de vocês estiver tão feio ao ponto de vocês estiverem tendo atritos, a sua esposa pode ir embora de casa e nunca mais voltar. Caso você queira ver algo que é quase impossível de realmente acontecer com você no jogo, no comentário fixado vai ter um link de um vídeo onde eu falo sobre isso. No jogo você pode ter até 2 filhos, eles podem ser tanto menino como menina. Para sua esposa engravidar do primeiro filho, primeiro você precisa ter expandido a sua casa para a super casa de madeira de luxo e ter 450 ou mais pontos de afeição com a sua esposa, o que equivale a 7 ou mais corações no diário dela, e ter se passado 20 dias após o casamento de vocês. Quando você conversar com a sua esposa pela manhã, ela dirá que sente que está grávida. Assim, depois de 59 dias após esse evento, somando 60 dias ao todo com a descoberta da gravidez, a sua esposa entrará em parto. Quando você conversar com a sua esposa no dia do parto, ela vai dizer que está tudo bem se você for trabalhar.
Se você selecionar a segunda opção, que faz você ficar em casa com a sua esposa na hora do parto até o nascimento do seu filho, você ganhará 50 pontos de afeição com a sua esposa. Se você for trabalhar, você não perde nada. Mas com isso, com certeza você será uma pessoa moralmente muito questionável, para falar a verdade. Bem, quando você voltar para casa, seu filho terá nascido. O sexo do seu filho será selecionado aleatoriamente no dia. Então você pode reiniciar o jogo para refazer esse evento até conseguir que o seu filho nasça com o sexo que você quer. Mas eu já vou adiantando que não tem nenhuma diferença entre menino e menina. Eles são fofos, agem e falam da mesma forma e vestem o mesmo tipo de roupa. Claro que tem toda uma explicação pela falta do desenvolvimento disso, mas isso não é papo para esse vídeo. Bem, após 31 dias depois do nascimento do seu primeiro filho, se você tiver 650 pontos de afeição ou mais com a sua esposa, o que equivale a 9 ou mais corações no diário dela, a sua esposa engravidará do seu segundo filho. Assim, depois de 59 dias após a sua esposa descobrir que ficou grávida, ela dará à luz ao seu segundo filho. Agora, falando sobre o estágio de crescimento dos seus filhos, tanto o primeiro filho como o segundo filho sairão do berço e começarão a engatinhar sobre o chão de casa 30 dias depois do seu nascimento, e começarão a ficar de pé e a andar 60 dias depois do seu nascimento. Depois disso, seus filhos não crescerão mais. Infelizmente, seus filhos não formarão frases ou falarão palavras com algum sentido. Eles não possuem um sistema de afeição ou algum evento durante o jogo. Você não precisa ajudar com nada, você não precisa dar nada a eles e nem precisa conversar com seus filhos se quiser. Eles nem sequer são mencionados pelo nome por sua esposa ou por alguém no jogo. O que é bem triste, mas era isso ou não era nada. Mas ter cada um dos filhos serve como um dos requisitos para desbloquear alguma das cenas do final do jogo. Bem, se você quiser ter os seus 2 filhos e ver eles crescendo até o último estágio, você precisa que a sua esposa engravide do primeiro filho no máximo até o dia 8 da primavera do segundo ano. Então é bem fácil de conseguir fazer isso. É só você focar em ter 10 coração no diário da sua esposa, que o resto você não precisa se preocupar. Então, minhas caras e meus caros fazendeiros mestre, não se esqueçam de agradar sua esposa de vez em quando, comprando um bolo para ela todas as semanas que puder e faça ela feliz como ela te faz feliz. E aliás, gostaria de agradecer aos membros do canal por apoiar a produção de vídeos e o conteúdo independente sobre os jogos que nós tanto amamos. Além de me ajudar financeiramente a continuar com os projetos. Bem, e um salve pra você, Cisco. Tamo junto. E bem, eu agradeço a todos os fazendeiros mestres que assistiram até aqui. E agora fique com a melhor parte desse vídeo, sem dúvidas. Pelo menos pra mim. A face mais linda já criada pela arte, pela humanidade. A minha eterna namorada. A Lumina. Falou e fui.